Aqui no Salmo 118, versículo 1 diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade é para sempre. No versículo 18, o salmista aqui, ele diz: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. No versículo 19, abri-me as portas da justiça, e entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui no Salmo 118, nós vamos aprender, por meio deste texto sagrado, que o nosso Deus é quem abre as portas da vitória, da qual necessitamos. Ele abre. Eu não sei qual porta você tem buscado para que se abra. Mas eu quero te dizer uma coisa nesse momento. Ele abre portas onde não tem porta. Cria caminho onde não existe caminho. Esse é o nosso Deus. Então, creia. Confia. Se está demorando é porque tem que se aprender algumas coisas. Porque tem o tempo de Deus. E nesse tempo, você vai sendo instruído. Até que a porta, né, se abre. E aí você vai passar tudo o que você aprendeu dentro dessas portas maravilhosas que se abriu, você vai aplicar, né, para que você possa ser bem sucedido, porque o Senhor, ele abre portas com propósito. Ele é o que cria o caminho no meio do mar e constrói estrada no meio do rio para o seu povo passar. Então você vê, ele que cria caminho no meio do mar. Você vê que o povo de Israel estava sem saída. Estava sem saída por quê? À frente, aquele imenso mar. Atrás, Faraó. Então, em toda aquela tempestade, aqueles ventos que eles estavam passando naquele momento, o Senhor tinha já um propósito, aonde que os inimigos acabaram naufragando naquele exato momento, né, onde o Senhor abriu o caminho no mar, o povo passou e recebeu vitória. E ele abre porta aonde não há porta. Esse é o nosso Deus. Deus abre muitas portas de vitória para o seu povo. Mas você precisa saber de uma coisa. Nesse tempo em que as portas ainda não se abriu algumas portas, você tem que ficar em oração, você precisa estar buscando no Senhor toda uma orientação para que você possa entender também o propósito das portas que serão abertas. Porque o Senhor, ele abre portas com propósito. Então você precisa entender de que nesse tempo alguma coisa maravilhosa está acontecendo. Porque por muitas das vezes você vai achar que algumas pessoas têm que entrar por essas portas e às vezes tem porta que vai ser você que vai ter que entrar. Para depois talvez outras pessoas estarem até, né, juntamente contigo. Entenda o que eu estou querendo dizer. Entendeu? Então espera em Deus e pede orientação ao Senhor nesse período que as portas ainda não se abriu. Porque nesse tempo é um tempo de aprendizado, onde eu acredito que no Senhor a gente vai aprendendo muitas coisas, até mesmo para administrar o que Ele coloca em nossas mãos. No Salmo 118, versículo 19, ele abre as portas da justiça. Em Isaías 60, versículo 11, ele abre as portas da riqueza.
Em Oséias capítulo 2, versículo 15, nos diz que ele abre a porta da esperança. Aí me faz me lembrar aquela passagem de Ezequiel 37, onde o povo tinha até mesmo perdido as esperanças, a sua esperança pereceu. Na visão que Ezequiel estava atento da parte do Senhor, naquele momento, naquele vale de ossos secos, o povo estava sem esperança. E o Senhor então manda que Ezequiel profetizasse naquele exato momento. E o que aconteceu? Onde não havia vida, Deus deu vida. Então é o que acontece. Ele abre a porta da esperança. Oséias capítulo 2,15. Claro que nessa passagem aqui também diz outras coisas sobre esperança, mas eu estou dizendo aqui num sentido geral do que você tem passado, do que você tem enfrentado. Em João 10, versículo 7, ele abre a porta das ovelhas. Em João 10, 9, ele abre a porta da salvação. Quem sabe você tem buscado em prol de alguém, de sua família, enfim. E você olha para a vida da pessoa e você acha que não tem mais solução. Eu vou te falar uma coisa. Quantas pessoas se encontravam em certas situações que nem tinha mais jeito. Mas Deus abriu a porta e trabalhou na mente e no coração, a pessoa entrou e hoje está aí com a sua vida transformada. Não desista de buscar por aqueles que você tem visto que, olhando assim aos seus olhos carnais, você vê que parece que não tem jeito. Tem sim, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então aqui em Atos capítulo 14, versículo 27, ele abre a porta da fé. Então tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós colocamos a nossa fé em ação, com certeza, a gente vê o agir, a gente vê o mover, e a gente vê também que o Senhor, ele abre a porta da fé. Ele nos dá essa liberdade para buscarmos a sua face, a sua presença e ver o milagre acontecer. Quer na sua casa, no seu trabalho, ou na sua trajetória, eu não sei, mas Deus conhece muito bem e sabe o que você tem enfrentado no decorrer de toda a sua vida. Então, tenha fé no Senhor. Em 1 Coríntios 16, 9, ele abre uma porta grande e eficaz. Como diz, há muitos adversários, mas sendo que o Senhor, ele nos protege, ele nos livra, ele guarda. Então você tem que ter esta confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas e o que ele determinou vai acontecer, mas você não pode sair do foco. Você tem que permanecer na rocha, como diz em Mateus 7, 24 em diante, ouvindo, praticando, para que você possa viver todas as promessas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é fiel, pode ter certeza disso, em todas as suas promessas. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele abre a porta da evangelização. É o que eu tenho orado, eu tenho clamado, para que o Senhor possa, abrir realmente essas portas. E as portas, eu creio que já está aberta. Essa porta já está aberta da evangelização. Porque o Senhor, ele tem várias maneiras de trabalhar em meio dentro da igreja. E o que eu peço a Deus é que ele venha trazer um avivamento sobre as nossas vidas nessa área, na área da evangelização, porque as portas estão abertas. Eu tenho certeza que você será um canal no seu trabalho, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, onde você colocar as plantas dos teus pés. Eu profetizo salvação, que através de sua vida o Senhor possa salvar, ele possa curar, ele possa libertar, enfim, porque essa porta está aberta e na evangelização acontecem muitas maravilhas. Muitas pessoas são transformadas, como eu estava dizendo aqui, pessoas que estavam sem esperança, sem perspectiva de vida,
elas voltam então a viver, né? Enfim, então é o que eu peço ao Senhor. E ele abre a porta da palavra, Colossenses capítulo 4, 3. Eu sempre digo o seguinte: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, discernimento, né, para que nós possamos ter a visão do que o Senhor quer em nossas vidas e possamos viver, né, tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a minha oração nesse momento. Mas para isso nós precisamos mergulhar onde? Aqui na palavra do Senhor, e assim ele abre o nosso entendimento. Você vai tendo interpretação de muitas coisas que você vai passando, de coisas que vão acontecendo, surgindo na sua vida, porque há momentos em nossas vidas que ficamos assim, sem saber o que fazer, mas quando você mergulha na palavra, você tem um discernimento, você tem toda a orientação através do Espírito Santo, né, que esclarece todas as coisas. Então, é o que eu peço a Deus, que cada dia Ele esteja abrindo o seu entendimento para que você possa entender cada situação em que você passa, quer na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, nas lutas que você tem enfrentado. Quando você está vivendo a palavra, você não faz o que você quer, você tem o direcionamento do Senhor e você vê o agir e o mover de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz também que ele abre a porta que ninguém pode fechar. Certa feita chegaram e disseram, na época da pandemia, que a comunidade, enfim, a Sal da Terra Church estaria se fechando. Mas essa porta foi Deus quem abriu. E quando o Senhor ele abre uma porta, ninguém pode fechar. Ninguém. Então essa é a confiança que nós temos no Senhor e Salvador Jesus. Porque essa porta realmente foi Deus que abriu, porque eu não tinha condição de estar aqui onde eu estou hoje. E eu, com toda a convicção, digo que a condição foi Ele que deu. Então, Ele abriu essa porta. E a gente passou toda a pandemia e Deus abençoou de uma maneira grandiosa a Sal da Terra Church. E hoje nós estamos aí ganhando almas, porque esse é o nosso objetivo, abençoando muitas vidas através da palavra do Senhor e Salvador Jesus. Então isso aqui quer dizer em todas as áreas. Às vezes você está preocupado se a porta vai se fechar. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando uma porta se fecha, aí você pode ter certeza de uma coisa. Uma porta melhor vai se abrir. Melhor. Porque quando uma porta ela se fecha, ela se fechou, foi Deus que fechou. Porque a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Ninguém. Então que você possa ter essa certeza, essa fé no seu coração e deixar Deus no controle de todas as coisas, para que você possa viver tudo que ele tem para ti. E aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, ele abre também a porta do céu. Oh, glória, maravilha, nós temos acesso. Eu costumo dizer uma coisa, que nós, né, que estamos aí envolvidos com as coisas do Espírito, nessa comunhão com o Senhor Deus, nós temos crédito com Ele. Sabe, você que ouve, você que pratica, você tem crédito, você que semeia na obra do Senhor, você que está envolvido, né, aí apoiando a obra do Senhor. Enfim, eu costumo dizer que nós temos um celeiro. Tudo que a gente faz para o Senhor, enfim, vai para esse celeiro. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tudo que você faz para o Senhor, um copo d'água que você dá a um pequenino, isso não é vão. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse as palavras como essa. Então, esse acesso, hoje nós temos acesso ao Pai, né? E as portas estão abertas. E a gente sabe que aqui nesse mundo em que nós vivemos, nós estamos aqui também de passagem, não é verdade? E que Deus preparou algo maravilhoso para todos nós. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, nós vamos procurar viver, né, a palavra do Senhor e fazer o que Ele tem colocado em nosso coração. Ele nos comissionou a uma obra e estamos aí nesta obra vivendo o melhor do Senhor. Então, saiba que Ele abre a porta
as portas. A porta e as portas. Conclusão, o nosso Deus tem a chave que abre todas as portas da vitória. Ele tem a chave. Então, se ele tem, você fica despreocupado. Mas não, entrega todas as suas ansiedades, as suas preocupações nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E é mesmo em meio grande dificuldade da vida, Ele sempre tem uma porta de escape e uma saída de emergência. Juízes 15, 18, 19, depois você confere, tá? Depois você confere lá. Ele sempre tem uma porta de escape. Eu posso dizer isso com toda convicção, porque eu já passei por certos momentos de minha vida que o Senhor ele abria várias portas também de escape. Então você não se preocupe. Eu não sei o que você tem passado, né, enfrentado, qual é o tipo de peleja, mas tudo está nas mãos do Senhor, tudo está entregue a Ele. E Ele vai fazer o melhor. Então saiba de uma coisa, sempre tem uma porta de escape. Então Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus ilumine os teus caminhos. Essas portas da vitória, pela fé, já estão abertas para você. Toma posse, em nome de Jesus Cristo. Amém.